Deus abençoe. Boa noite, Madalena. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Atos 12, versículo 5. Você que tem a Bíblia, pode ler aí ou acompanhar conosco aqui na projeção. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Coloca sua Bíblia no seu assento mais um instante e feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, esta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho e o alimento para a nossa alma, Jesus. Que nesta noite eu diminua e o Senhor cresça, que Teu Espírito Santo possa falar ao coração, e tudo aquilo, Senhor, que impede essa pessoa de receber, ouvir e entender a Sua palavra, seja dissipado em nome de Jesus. Que nesta noite a Tua verdade, a Tua bondade se revelem aos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Tem alguém cansado aí? Meu Deus, gente, até as crianças estão fadigadas, né? Mas essa noite você vai sair daqui renovado pela presença do Senhor, amém? Essa noite a glória de Deus vai nos fortalecer, em nome de Jesus. Então, aqui nós acabamos de ler uma passagem que conta que Pedro, ele estava na prisão. Ele foi preso por perseguição, por pregar a palavra. E ele estava, amarrados por correntes, com os pés e as mãos amarradas. E ele era vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada um, ou seja, tinha 16 soldados vigiando Pedro, pés e mãos atados. E existem situações nas nossas vidas que nós nos sentimos assim. É o que nós falamos aqui no começo. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que a gente tem o controle da nossa vida e das coisas, mas na verdade a gente nunca teve. E existem situações que elas reforçam isso dentro da gente. Quando a gente se sente com os pés e as mãos atadas, quando você não pode fazer mais nada, sabe? Você não pode mudar a cabeça do filho, você não pode convencer aquela pessoa do erro, você não pode convencer aquela pessoa de que você está falando a verdade, a medicina não pode te ajudar, o homem não pode te ajudar, ninguém pode fazer nada por você, você não pode fazer nada nessa situação. Então, tem situações que a gente se sente assim, que a gente queria ajudar, que a gente queria poder fazer alguma coisa, mas a gente não consegue, e a nossa sensação de impotência é tão grande, é tão ruim ter essa sensação de impotência. E Pedro estava assim, com os pés e mãos amarrados e vigiado por 16 soldados. O que ele poderia fazer? Ele poderia sair da prisão?
com os pés e as mãos amarrados por correntes? O que Pedro poderia fazer nessa situação? E às vezes a gente se sente assim, preso e amarrado, sem nada poder fazer. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que quando você não puder fazer mais nada, Deus ainda pode fazer tudo. E é nisso que nós temos que crer, igreja. Por isso ore, porque um anjo apareceu para libertar Pedro da prisão, mas quem enviou o anjo foi a oração da igreja. A oração da igreja foi buscar o anjo, por isso ore. Deus conhece exatamente a sua dor, aquilo que só a sua lágrima consegue dizer, Deus conhece. Talvez você esteja preso a uma angústia, a uma dor, a uma frustração, e não consegue dividir com ninguém, mas Deus sabe. O problema continua sendo gigante, mas Deus continua sendo Deus. A prisão hoje pode parecer impossível de se libertar, mas Deus continua sendo grande. Então, louve, adore, ore. Eu não posso fazer mais nada, mas eu posso louvar. E o louvor não é apenas uma canção, mas é a alma chorando por Deus e clamando pela sua presença. Deus nos liberta das prisões e traz o céu para dentro da gente quando a gente louva, quando a gente adora. Nos momentos mais difíceis é que Deus revela a sua glória nas nossas vidas. Às vezes é preciso rasgar a página para escrever uma nova história, estar perto do fim para descobrir o começo, perder o chão para ganhar o céu. Tem coisas que Deus faz nas nossas vidas que nós não entendemos. A oração, ela vai buscar. Quando você não puder fazer nada, Deus ainda pode fazer tudo. Então ore, então busque. Eu me lembro de orar por uma jovem. Nós estávamos numa reunião de oração. Eu estava orando por essa jovem. E quando eu segurei na mão dela, eu senti a dor dela, eu senti a opressão. E o Espírito Santo falou ao meu coração: morte, suicídio. E aí Deus falou aquilo ao meu coração. Eu falei, eu preciso orar. E eu orava por essa jovem. Ela chorava, ela se derramava. E eu sentindo ali aquela dor, aquela opressão, aquela sensação de morte horrível. Aquela opressão sobre a vida daquela moça, daquela jovem. E aí eu abracei. E Deus começou a falar comigo o que era para eu falar para ela. Ela desmoronou, ela me abraçou tão forte. E sabe por que, igreja, ela não fez o pior? Sabe por que ela não fez o pior? Apesar de ninguém saber o que ela estava sentindo, nem a mãe, nem as amigas para quem ela desabafava, ninguém sabia que ela já estava tentando suicídio há alguns dias. E sabe por quê que ela não fez o pior? Porque apesar da mãe não saber, apesar dos amigos, dos pais, das pessoas que a amam não saberem da prisão e da dor que ela estava sentindo, Deus sabia. E o anjo manda buscar. Deus coloca um anjo bem ali do lado para segurar a pessoa e não deixá-la fazer o pior, por causa da oração. Deus envia um anjo lá. Está orando pela sua família, está orando por aquela pessoa. Quando ela está pensando em cometer aquele pecado, quando ela está pensando em tropeçar, quando ela está pensando em fazer aquela sociedade, vem um vento e atrapalha tudo. Por quê? Porque a sua oração, a oração é que vai buscar o anjo, a oração é que muda as coisas de lugar. Por isso ela não fez o pior, sabe, igreja? Eu abracei ela e falei, filha, Deus te ama, Ele está cuidando de você, a sua vida é preciosa, Ele vê o que você está sentindo. Ali parece que ninguém vê, só Deus vê o que você está passando, só Deus sabe qual é a prisão que você está, porque você pode enganar a todos, você pode aparentar uma falsa alegria para todo mundo, você pode aparentar que você está bem, mas Deus sabe o que se passa no fundo da sua alma. E aquela pessoa já estava ali
quantos dias atentando contra a própria vida e chorando, por quê? Porque aquilo era um cativeiro. Eu precisei conversar com ela, conversar com a família, para ver o que estava acontecendo. E às vezes a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque o inimigo, ele é sorrateiro. Ele vai entrando nas brechas que a gente não percebe. E ele vai entrando no meio de uma família, no meio de uma casa. Um dia eu fui orar por uma moça que tinha tentado se matar, e eu era muito inexperiente na fé. Assim, estava começando, mas assim, Deus já falava comigo, e levaram essa moça que tinha tentado suicídio, pediram para eu orar por ela. E aí eu, não tinha experiência, muito jovem, falei assim, vamos orar nós duas. Quando eu comecei a orar por ela, igreja, misericórdia, eu comecei a sentir uma presença horrível. Aquela moça, ela estava adorando, cantando, e de repente ela começou a chorar. Ela começava a cantar, de repente ela começava a chorar, e aquele louvor tinha um som estranho, não era um som de Deus. E a gente reconhece, porque soa mal, é uma adoração falsa. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Você sente aquela presença maligna, e de repente, igreja, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei, ela estava toda encurvada e com as mãos para trás, e eu peguei e coloquei a mão na cabeça dela e falei, em nome de Jesus, demônio, você vai sair dessa vida, em nome de Jesus. Foi um desafio tão grande, porque eu nunca tinha passado uma experiência dessa. Eu falei, meu Deus, na hora eu pensei, eu vou correr e vou chamar minha mãe, socorro, porque é uma presença, é indescritível o que você sente, é horrível, é um peso, você fica mal depois, é uma coisa assim, que não tem como explicar, é assim, assustador. E você vê isso acontecendo com jovens, com adolescentes. Outra vez num culto, uma moça que ela fazia parte da dança, eu era adolescente e ela também era, aliás, eu já estava saindo da adolescência, e aí o pastor chamou todo mundo na frente, ela parou do meu lado e o pastor falou, abraça quem está do seu lado, e eu abracei aquela moça. De repente o corpo dela começou a pesar no meu, eu falei, gente, ela está caindo. E ela dançava na igreja, nessa igreja. E aí o corpo dela começou a ficar pesado sobre o meu. Eu falei, meu Deus, ela vai cair. Eu não estava aguentando ela. Aí eu abracei ela e ela caindo assim. Aí eu chamei o diaconato lá, falei, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, que ela está caindo. De repente ela caiu, ela começou a se estribuchar dentro da igreja. Ela devia ter idade mais ou menos da Sara. Ela começou a rastejar na igreja igual cobra, começou a gritar, espumar. Foi uma cena horrível. E aí vieram os pastores assim, repreenderam, começaram a orar para expulsar o demônio daquela menina. E todo mundo falava, gente, uma menina tão alegre, uma menina tão doce, ninguém imaginava que tinha uma entidade ali oprimindo aquela menina. A gente não imagina, porque a gente não consegue enxergar o mundo espiritual, mas tinha. E quando a presença de Deus se manifesta, a entidade que está ali não consegue ficar ali. Ela tem que sair, ela se incomoda, a treva não combina com a luz. Então, a oração, ela vai buscar, às vezes dentro da sua casa, da sua família. Uma mãe uma vez falou para mim, minha filha está em depressão, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, irmã, mãezinha, sabe o que você faz, mãe? Vai lá e olha o celular dela, você vai descobrir por que ela está em depressão. Aí quando ela olhou o celular da menina, viu que tinha um amiguinho que todo dia ficava incentivando ela a se suicidar, ficava falando coisas para ela, e ela ficou decepcionada. Ela falou, minha filha era minha melhor amiga, ela me contava tudo, eu estou tão decepcionada com ela, por que ela me escondeu isso? Eu falei, irmão, o diabo ele não brinca. Sua filha dessa idade tem celular com senha, você tem que ter acesso, você tem que cuidar, vigiar os seus filhos, porque nessa idade a gente é muito imaturo, a gente acredita em qualquer pessoa. Você tem que guardar e zelar pela vida dos seus filhos. E aí ela descobriu, e aquela depressão foi embora, porque o diabo ele tinha um acesso àquela família.
E a gente tem que cortar todos os acessos do inimigo das nossas vidas, das nossas almas. Não deixe, porque senão você assustar, você está dentro de uma prisão e não consegue sair. Então, a gente precisa deixar Deus trabalhar, e Deus vai te resgatar da dor que não te deixa prosseguir. Deus envia um anjo para ir lá te resgatar. Pastor, você pode aumentar um pouquinho o som lá da transmissão do meu microfone? O pessoal no chat aqui está falando que está baixinho, tá? Calma, gente, ele vai aumentar, tá bom? O pessoal está reclamando que está um pouco baixo o som. Deus vai resgatar você da dor, da frustração que não te deixa prosseguir. Então, quando você começa a orar, Deus envia um anjo, aí Ele te surpreende, porque a cirurgia é cancelada, o propósito do inimigo é cancelado. Deus confunde a medicina, porque Ele é poderoso, Ele é Deus. Assim como Pedro, amarrado pelas mãos e pelos pés, o anjo aparece. E quando o anjo aparece, ele fala assim para Pedro: Pedro, levanta. Assim como Deus quer te resgatar da prisão, e Ele fala assim: olha, eu vou te resgatar daqui, eu vou te dar novas vestes. Os seus pés estão cansados e feridos de caminhar por aí, eu vou te dar as sandálias do Evangelho da paz, e vou restaurar a sua vida, vou restaurar a sua alma. Eu tenho um novo caminhar para você, eu estou contigo. Deus deu uma nova roupa para Pedro e disse: Pedro, levanta da prisão, sai daí, Pedro. Porque aí tem um versículo chave que nós lemos, que Pedro, ele estava na prisão, porém a igreja fazia constante oração por ele, constante oração por ele. O que é oração constante? É buscar constantemente, é perseverar em oração, é estar em unidade dentro da igreja. Sabe, igreja, eu recebo toda semana pedidos e pedidos e pedidos de oração, mas são poucos que querem vir orar comigo. Eles querem que eu ore por eles, mas são poucos que estão dispostos a orar com a igreja, pagar o preço pela sua vida. Você não está pagando o preço nem pela sua vida, você vai confiar a sua vida na oração das pessoas. Nós temos sim que ter uma igreja em oração por nós. Nós temos sim que estar em comunhão, porque aqui Pedro estava preso, mas tinha uma igreja incessantemente orando para que ele fosse liberto. Assim como você precisa de uma igreja, de uma cobertura espiritual, de estar com alguém orando com você, buscando por você. Mas você precisa entender a necessidade de ser constante na presença de Deus. Não é sobre intensidade, é constância. Tem gente que é intenso, mas não tem constância com Deus. E a gente tem que ter constância com Deus. E eu sempre falo para quem me pede oração, falo: irmão, pastora, ora por mim, pastora, ora pelo meu filho, pastora, ora pelo fulano. Mas irmão, quando é que você vai vir orar? Quando é que você vai vir pagar o preço? Está lá a igreja orando por você, e você está lá no baile dançando, e a pessoa está de madrugada orando por você, pagando preço por você. Você acha que Deus não vê o seu coração? A igreja está lá orando, e você está lá no pecado, no erro. Deus vai sim, as pessoas estão orando para que você seja resgatado, mas você tem que entender que tem um preço que você precisa pagar. Eu sempre que eu falo com essas pessoas, hoje eu até comentei lá no grupo de WhatsApp, a gente estava conversando, e eu falei assim, que quando Deus falou que era para a gente mudar a logo da nossa igreja, né, que a nossa igreja não ia ser mais ter a logo da igreja da família, mas da igreja do futuro, e que era para a gente equipar a igreja para o virtual, colocar um globo e um Espírito Santo saindo, eu não entendia. Eu falava: será que Deus vai levar a gente para outros lugares? E uma pessoa falava: essa igreja não vai ter paredes, ela vai alcançar outros lugares, outras cidades, outras nações. Eu não entendia. E aí nós obedecemos. Vocês sabem do testemunho, mesmo não querendo expor o culto, nós colocamos na transmissão. E aí essa semana eu falei com pessoas
de diversos lugares. Elas vão, né, através de uma rede social que eu tenho lá onde eu posto as mensagens, elas vão lá no Instagram. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou hoje vem uma pessoa, aí ontem veio uma pessoa, domingo uma pessoa, eu sou do Maranhão, você não pode vir pregar aqui na minha igreja? Eu sou do Maranhão. Eu falei, eu não tenho como ir para o Maranhão. Bem que eu queria ir aí para o Maranhão. E ela, eu falei, olha, é muito difícil eu sair, né? Já trabalho, tenho uma igreja, sou pastora, sou servidora pública. Mas amém, você vai numa igreja, procura um pastor. Aí hoje, uma pessoa de Petrolina, em Pernambuco, mandou um vídeo para mim, ela assistindo o culto. Ela falou, olha onde eu estou. Falou assim, eu achei seu culto, seu vídeo veio parar na minha tela, e eu fui assistir, eu sou de Petrolina, e Deus está falando comigo através desse culto. E aí quando eu falei com o Anderson, eu falei, Anderson, eles estão assistindo o culto lá em Petrolina. Domingo agora tinha gente tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de Brasília, tinha gente de tudo que é lugar. Falei, como é que está chegando lá? Né? Aí ela fez questão de gravar um vídeo. Ela falou, estou aqui ouvindo o culto, estou aqui recebendo de Deus, porque a hora que eu vi, Deus falou, eu tenho algo para falar com você. Eu vi só um trechinho, fui assistir o vídeo inteiro. Falei, como que a palavra está chegando lá? Porque Deus falou que ia chegar lá, que a palavra ia chegar em outros lugares. Mas eu sempre falo, olha, você tem uma igreja, você tem um pastor, você congrega, você precisa congregar, você precisa ter uma igreja orando por você. Eu oro por todos vocês que me pedem oração, mas vocês precisam ter uma casa de oração. E Pedro, ele estava ali com uma igreja orando por ele. Deus estava guardado. É interessante ali no versículo 5 do texto base que eu li, fala que Pedro era guardado na prisão. O que significa isso? Pedro era guardado na prisão. Significa que Pedro, ele estava sendo guardado na prisão. O que significa isso? Que se Pedro ele estivesse solto, ele poderia sofrer com a violência da multidão que estava enfurecida querendo pegar Pedro. Então ali dentro da prisão, escoltado por aqueles soldados, ninguém poderia encostar em Pedro. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus sabe trabalhar. E que quando a gente se aproxima de Deus, nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, porque Deus nos tira do mundo, Deus nos tira da aldeia onde nós somos construídos, Deus nos chama em particular e nos deixa sozinhos. Ele nos tira da aldeia para depois Ele tirar a aldeia de dentro da gente, o mundo de dentro da gente, para entender que você não poderia continuar naquele ambiente que você estava. Por isso muitas vezes a solidão faz parte do tratamento de Deus com as nossas vidas. E às vezes a gente fala, eu culpo a pessoa, fulano não me ouviu, fulano não me ajudou. Aí você vê lá um momento que Deus fala para Jeremias, Jeremias, não quero mais que você ore por essas pessoas. Não é mais para falar com elas, não é mais para insistir. Eu estou trabalhando, e às vezes a gente está atrapalhando. Então a gente tem um momento que você fica sozinho. Então, se Deus ainda está usando alguém para te exortar, para te chamar a atenção, glória a Deus. Agora, o momento que ninguém mais falar nada, começa a se preocupar. Começa a se preocupar. O que está acontecendo? Será que o tempo da misericórdia acabou e está chegando o tempo do juízo? Então, a solidão faz parte. A igreja achava que Pedro, ele estava preso pela maldade de Herodes, mas ele estava protegido de ser morto por uma multidão. Quando a igreja se une em oração, algo poderoso acontece. É maravilhoso. Eu contei aqui domingo um testemunho que eu sempre falo assim, quando você, é difícil, sabe, renunciar um sentimento, é difícil
a gente deixar a prisão. Porque o anjo foi lá e falou: Pedro, levanta e sai daí. Só que tem gente que escolhe ficar na prisão. Às vezes ele está, eu coloco um ar-condicionado aqui, um sofá confortável, uma TV, uma comida boa, mas ainda é uma prisão. Então às vezes o inimigo ele não quer que você saia de lá. Então ele vai tentar te convencer que você precisa ficar ali. E às vezes o anjo fala: sai daí, e a pessoa não quer sair. Então às vezes é difícil renunciar a sentimentos, renunciar aquilo que nos faz mal. E como é difícil, se aquilo te faz mal, por que é tão difícil renunciar? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é entregar no altar de Deus. Vai diante do altar de Deus: Senhor, tira esse sentimento de mim. Senhor, tira esse pensamento de mim. Senhor, tira isso do meu coração. Eu desligo aqui na terra para que seja desligado no céu, e que seja feita a tua vontade, não a minha. É o primeiro passo para você conseguir renunciar a um sentimento, um pensamento, é desligar no altar. A segunda coisa que você tem que fazer é tapar as brechas do inimigo e parar de dar munição para o inimigo. Eu vou revidar a provocação. Eu quero esquecer aquela pessoa e eu estou nas redes sociais dela. Não, bloqueia, tira do seu campo de visão. A palavra de Deus diz que a tentação não é para a gente enfrentar, é para a gente fugir. Então muitas vezes a gente dá munição para o inimigo, você vai lá e responde a provocação, você vai lá e continua, e aquela prisão não acaba na sua vida. Existe uma força muito grande em colocar diante do altar. E muitas vezes eu conheci jovens nessa caminhada que iam se casar e falavam: pastora, é de Deus, não é? É de Deus. Eu falo assim: faz a seguinte oração, vai lá no altar e fala para Deus: Deus, que seja feita a sua vontade, se não for eu renuncio por amor a ti. Se você quiser, faz essa oração, eu te garanto que Deus vai responder. A maioria falava: deixa para lá, pastora. Por quê? Porque sabe que não é, porque já tem a resposta, mas não quer renunciar. E eu contei aqui domingo de uma pessoa que me procurou e falou assim: pastora, eu estou desesperada, eu estou arrasada, porque a minha filha está se relacionando com uma pessoa que vai ser o fim dela, vai ser a destruição dela. Eu estou chorando dia e noite, eu estou sem dormir, eu estou destruída. E aí eu falei para ela assim: irmã, faz o seguinte, a sua filha é solteira, você é a autoridade espiritual sobre a vida dela. Vai para a igreja, chama os pastores que são a liderança, a autoridade espiritual da igreja. Vai lá no altar e ora e quebre em nome de Jesus. Senhor, eu quebro todo um laço na vida da minha filha, que seja dissipado agora, que seja desfeita agora toda aliança, desliga na terra e Deus vai desligar no céu, porque você é autoridade sobre a vida dela. Então ora, porque quando você ora, Deus envia o anjo para te resgatar. E a igreja, eu falei para ela: vai à igreja e procura o sacerdote. E eu dei exemplo aí, quantos terreiros que você vê aí, lotados. Tem um que eu passo perto, que você perde de um mar de carro. As pessoas batendo o tambor para a entidade vir e para pagar a entidade para fazer um trabalho. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai fazer um trabalho sozinha. Ela vai buscar uma autoridade naquilo. Aí ela vai buscar um lugar especializado naquilo e vai oferecer um sacrifício naquele lugar, porque ela sabe que aquela entidade, aquela pessoa que recebe aquele espírito, ela tem autoridade para aquilo. Então ela vai e procura aquele caminho mau, procura para quê? Para fazer um trabalho contra a vida de uma pessoa no mundo espiritual, porque ela entende que existe um mundo espiritual. Aí você pergunta: não funciona, não pega. Por que você acha que está cheio? Por que você acha que é cheio? É cheio de gente pagando trabalho, é cheio de gente pedindo trabalho. Por que você acha? Você acha que não funciona?
as coisas que são feitas para o mal. Essa semana eu vi um testemunho que me horrorizou. Uma mulher que trabalha em terreiro. Ela falou: tinha uma pessoa evangélica que veio me procurar para fazer trabalho. Igreja, é brincadeira. Ela falou: eu quero destruir uma pessoa da igreja, uma liderança, eu quero que destrua a vida dele. Ela falou: olha, eu vou fazer o trabalho, mas eu não vou prometer que eu vou conseguir, porque depende se essa pessoa tem aliança com Deus. E a gente acha que não, fala: não tem crente que faz isso. Não é crente de verdade. Mas vai lá atrás de quem? Da autoridade, de quem é autoridade naquilo, para buscar. Uma irmã chegou uma vez na igreja e falou: pastor, eu estou me passando mal, eu senti que parece que tinha sangue saindo da minha cabeça, uma coisa horrível. Orou, tirou a palavra, Deus falou que ela tocou em coisa maldita. Aí eu estou em casa e de repente Deus abre a minha visão assim. Eu havia com uma bacia de mel enfiando o nome de uma pessoa lá dentro. Aí eu falei: irmã, você fez trabalho para essa pessoa e você usou mel? Pois você pede perdão para Deus, sua crente chulé. Vai lá, ora e pede perdão para Deus, porque você vai ficar com as consequências disso. Peça perdão para Deus, porque isso é um pecado abominável. Igreja, é assustador. E aí, a pessoa que não tem nada com Deus, que é desse mundo aí, sabe que ela tem que procurar uma autoridade, ela sabe que ela tem que ir lá dentro do terreiro, lá, pedir, oferecer. E às vezes o crente que conhece a palavra, que tem Deus, tem uma liderança, um sacerdote, tem um altar aqui para deixar e não vem, e não usa o poder que Deus disponibilizou para você. Porque existe autoridade aqui, existe a unção de Deus dentro da igreja. Por isso que a palavra fez questão de deixar. Pedro estava preso, porém, contudo, todavia, a igreja orava incessantemente por ele, para mostrar o poder que há na oração, o poder que há, assim como um trabalho é feito lá e oferecido ao demônio, vem aqui, oferece sua família para Deus, consagra a sua vida, consagra a sua casa. A palavra diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Porque as pessoas têm tanta disposição para procurar do lado errado a cura. Se você tem a cura em Deus, eu falei: irmã, usa essa arma espiritual, usa essa ferramenta que Deus te deu. E ela foi, igreja, e orou. Aí umas 3 semanas depois a gente se encontrou. Eu falei: e aí, você está bem? Olha, estou leve, estou bem. Fui no altar, falei com os pastores, orei, entreguei. E o que aconteceu? Minha filha levou um chute. Eu falei: irmã, é a unção do chute. Você não tem coragem, se ela não tem força, Deus tem por ela. O anjo vai lá e olha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele está precisando da unção do chute. Chutar essa moita dele. Fala: até quando você vai ser crente cara de pau? Até quando você vai ficar aí? Vou mandar o anjo. Aí ela falou: nem contei para minha mãe, porque ela ia falar: eu avisei. A gente nem quer contar para a mãe, né? Porque sabe que a mãe vai orar o quê? Para o seu bem. Para a porta se fechar, para quê? Para o seu bem. Existe um poder quando a igreja ora. E ali naquela prisão onde o Pedro estava guardado, é incrível, porque Pedro, amarrado pelos pés e pelas mãos, numa posição extremamente desconfortável, ele consegue dormir. Como que dorme numa situação dessa? Tem crente que com ar-condicionado, com luzinha de penumbra, sonzinho da natureza, 30 gotas de Rivotril, não dorme.
O que está acontecendo, igreja? O que é que está acontecendo? E Pedrão, preso, né? Não sei se alguém de vocês já teve essa infelicidade de dormir uma noite numa prisão e nunca terá, em nome de Jesus, amém? Mas eu não sei como uma pessoa dorme. E ainda amarrada com os pés, amarrada com as mãos. Apagou o camarada. Isso significa o quê? Que ele sabe descansar em Deus. É quando você sai, você deixou o trabalho, fechou a porta, deixou o problema lá. Ah, pastora, mas eu chego em casa, o demônio está lá, o problema está lá. Manda esse demônio embora da sua casa, irmão. Enche a sua casa de louvor, de adoração. Fala, aqui é a presença de Deus. Começa a orar. Começa a orar. Começa a ler a Bíblia, você vê se o sono não vem. É ou não é? Começa a ler a Bíblia para você ver. E começou, pastor, eu escuto a mensagem do culto, eu durmo. Que me dá uma paz, sim, cara de pau. Mas é porque ele tem a paz daquele que descansa em Deus. Você vem no altar, deixa o problema, depois você vai embora. Aprende a descansar, não está no seu controle. Existe a cruz que você tem que carregar, sim. Mas o fardo de Cristo é leve. Então, se você está levando muito problema das pessoas, dos seus filhos, da sua família, do seu trabalho, está na hora de deixar esses fardos. O fardo de Cristo é leve, o jugo é suave. Tem cruz que não é para você carregar. Você tem que carregar a sua. Cada um tem a sua. Então não mergulha demais no problema de outra pessoa, nem das pessoas que a gente ama. Sofrer por elas sim é a nossa cruz, mas a gente não pode carregar um fardo por uma escolha que não é nossa. Então Pedro, ele descansa. E quando ele descansa ali, ele nem imagina o que estava esperando por ele. Ele está dormindo. A palavra de Deus diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está indo lá em direção ao seu problema. Deus está indo em direção àquilo que tira a sua paz. Ele está dizendo, descansa em mim, meu filho, descansa nas minhas promessas, descansa na minha palavra, descansa em mim, filho. Ele nem imaginava o que estava esperando por ele. Sabia que atrás das suas grandes frustrações, Deus pode revelar as suas maiores oportunidades. Às vezes é preciso rasgar a página para escrever algo novo. Às vezes é preciso estar perto do fim para entender o recomeço de Deus nas nossas vidas. Clame a mim e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus deu essa palavra para Jeremias. E sabe como Jeremias estava quando ele recebeu essa palavra? Jeremias estava preso. Jeremias estava preso quando Deus deu essa palavra para ele, quando Deus falou com ele, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Por quê? Porque na prisão nós somos tentados a nos calar, na prisão nós não queremos orar, na prisão nós não queremos orar e adorar a Deus. Jeremias estava vivendo uma situação sombria, de desespero, sem perspectiva, e a resposta de Deus para ele foi, clama a mim, Jeremias, e eu te responderei coisas grandes. Como que um presidiário pode esperar coisas grandes? Isso significa que Deus pode fazer algo maravilhoso nos seus momentos mais difíceis. Atrás das suas frustrações existem oportunidades e milagres que Deus esconde.
Então Deus falou com Pedro, Deus falou com Jeremias, quando ele estava preso. Clama a mim. Eu estou preso a uma enfermidade, eu estou preso a um relacionamento que me adoece, eu estou preso a um problema no meu trabalho, eu estou preso a um problema na minha família, eu estou preso à depressão, eu estou preso à ansiedade. Clama a mim e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes, firmes, sólidas, que você não sabe. Quem escreveu: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Quem escreveu esse versículo foi Pedro, e Pedro sabia o que era sofrer perseguição. Pedro esteve na prisão, e os historiadores acreditam que quando ele escreveu isso, ele estava preso. Ele sabia o que era ser preso, ele sabia o que era passar por perseguição. Olha, e aí ele escreve: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Olha onde Pedro escreveu isso. Alguém que sabe o que é ansiedade, alguém que sabe o que é o desespero de não saber o que vai fazer amanhã, alguém que sabe o que é passar medo, alguém que sabe o que é passar angústia, o que é ser perseguido, o que é ser injustiçado. Teve a graça de escrever: lança sobre ele, eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque é ele quem cuida de mim, é ele quem cuida da minha casa, da minha família, do meu coração. Você olha esses versículos, você acha que quem escreveu isso foi uma pessoa que estava de boa? Aí você descobre que quem escreveu clama a mim foi Deus falando com Jeremias na prisão. Aí você descobre que a pessoa que está te ensinando a não ser ansioso tinha todos os motivos do mundo para ser ansioso e depressivo, mas ele colocou ali o segredo, lançou sobre ele, porque ele cuida de mim. O meu amanhã não pertence a mim, está nas mãos de Deus, e ele vai fazer o melhor. Então é a confiança. Quem escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,12. Paulo, que provavelmente também pela história escreveu isso quando estava preso. Ele escreveu a carta a Filipenses, à igreja de Filipenses, e ele disse: você pensa assim, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso vencer tudo. Paulo diz assim: eu sei estar abatido, eu sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem disse isso estava dizendo: eu posso em Deus todas as coisas, porque as circunstâncias não vão abalar a minha confiança em Deus. Não é sobre força, é sobre resistência. Eu sei estar abatido, eu sei ter um dia mau, mas nem por isso eu vou desviar, nem por isso eu vou usar desculpas para não ir para a igreja, nem por isso eu vou dar desculpas para não orar, nem por isso eu vou abandonar o meu Deus. Eu sei estar abatido, assim como eu sei o que é ter necessidade, o que é não saber o que eu vou comer, o que eu vou fazer. Assim como eu sei ter abundância, não é porque está abundante, não é porque eu estou no monte, não é porque eu estou próspero que eu esqueço do meu Deus. Eu sei ter abundância, como eu também sei padecer necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele sabe viver e vencer todas as situações da vida. Foi alguém que passou por perseguição, por prisão, por tudo que você imaginar.
São palavras de vida que Deus deu nos momentos mais difíceis desses homens de Deus. Não é sobre força, é sobre resistência. Aprenda a confiar em Deus em todo o tempo, porque Deus vai enviar o seu anjo. Hebreus 1,14 fala que os anjos são espíritos ministradores enviados em serviço e a favor dos que hão de herdar a salvação. E existem coisas que são espirituais, e a gente só vai vencer no mundo espiritual, mas com a sabedoria de Deus. Então, os anjos, você não vai orar para o anjo, ou conversar com o anjo, ou pedir algo para o anjo, não. Você pede algo para Deus, e o anjo é um ser que obedece às ordens de Deus. Eles são enviados como um exército do Senhor para cuidar de você, para trazer aquilo que o Senhor manda eles fazerem. Então, ali era uma batalha espiritual. Eles precisavam resgatar Pedro daquela prisão. E existia uma constante oração pela vida dele, assim como você precisa orar constantemente por essa área da sua vida, precisa regar a sua casa, a sua família de oração, não desistir. E aí, quando os anjos vão ali, a igreja está orando, de repente um anjo aparece na prisão. Assim como você está orando, e às vezes você não vê resposta, mas a oração, igreja, ela é como a semente de uma grande árvore. Você lança ela no solo, as pessoas não veem o morrer da semente, ela não vê as renúncias que você faz, ela não vê as lutas que você passa, elas não enxergam ali a semente morrendo, as raízes crescendo. E como a árvore é muito grande, as raízes precisam ser profundas, porque para Deus te levar a ter algo grande, você precisa ter estrutura espiritual e emocional. Então as raízes começam a crescer para baixo. Ninguém vê a luta da raiz com o solo, a luta da raiz com as pedras, a luta da raiz com os obstáculos. Ela começa a crescer e se espalhar. Ninguém está vendo, nem você está vendo. Mas de repente, quando você menos esperar, nasce um brotinho. E você não imagina toda a estrutura que está por debaixo daqui. Quem que está segurando aquela casa em oração? Quem que está segurando aquela família em oração? Quando a palavra fala que nós vamos crescer como o cedro do Líbano, quando ele tem 5 centímetros de altura, só 5 centímetros, a sua raiz tem 1,5 metros de profundidade. Por quê? Porque o cedro ele vai ser uma árvore muito grande. Assim como o que Deus quer derramar na sua vida é algo tão grandioso, e você precisa ter estrutura espiritual para viver, força. As coisas de Deus são fortes, são constantes. E assim é a oração, ela é uma semente. E aí tem que passar a primeira guarda. Então, a palavra fala que ele estava sendo guardado por 16 soldados. Eram 4 escoltas, de 4 soldados cada um. Tinha que passar pela primeira escolta, 4. Depois pela segunda escolta, mais 4. Pela terceira escolta, mais 4. Pela quarta escolta, mais 4. Ou seja, Pedro ficou tão assustado que ele achou assim: eu estou sonhando, não é possível, isso não deve ser verdade. E aí quando o anjo, a primeira coisa que ele faz: espera aí, você não vai sair da prisão de qualquer jeito. Você vai ter que trocar essa roupa, calçar as sandálias do Evangelho e caminhar comigo, um novo caminhar para você. Você não vai sair com roupa de prisioneiro, com cara de prisioneiro daqui. Eu vou mudar o seu aspecto. Assim como é Deus quando faz nas nossas vidas.
Quando a gente verdadeiramente é liberto em Cristo, a gente muda muito as nossas atitudes em tudo. E aí ele precisa de vários milagres. Por quê? Porque quando ele fala, Pedro, levanta e vem, ele tocou em Pedro, assim como Deus toca na gente. E aí ele fala, levanta daí, sai desse relacionamento, sai dessa prisão, sai daí, Pedro, levanta, troca essa roupa. Vamos passar pelo primeiro obstáculo. Tem que vencer a primeira dificuldade, o boleto, aquela luta, aquele levante, aquela dificuldade, convencer aquela pessoa, eu não sei. Primeiro desafio, a primeira escolta. Pedro passou e ninguém percebeu, porque o anjo de Deus estava com ele. Aí Pedro vai e passa pela segunda escolta. Ninguém percebeu, por quê? Porque Pedro não tinha aspecto de prisioneiro. Pedro não se parecia com um prisioneiro. Quando ele fala levanta, quando Pedro levanta, as correntes caem. Primeiro você levanta, depois a corrente cai. Não espera que Deus vai quebrar a corrente. Levanta e ora, levanta e renuncia, levanta e abre mão, levanta e faz o que Deus está te mandando, levanta e obedece, que a cadeia cai. E aí as algemas caem quando ele se levanta. Ele passa a terceira, ele passa a quarta. Só Deus sabe tantos os desafios, Senhor, que eu enfrentei, as lutas que eu tive que lutar, as guerras que eu tive que travar. Pedro teve que travar a guerra. Imagina o medo no coração. Eu não sei se ele estava apavorado, porque a Bíblia diz que ele não estava entendendo se ele estava sonhando ou se era real. Mas o anjo estava com ele. E se Deus falou, eu estou com você, vai, meu filho, não tenha medo, vai, enfrenta esse problema, vai, enfrenta esse desafio, eu estou com você, você vai passar as 4 guardas. Imagina o medo daqueles homens acordar e falar, peraí, eu vou te matar agora. E para ficar mais emocionante, tinha que ter 4, podia ser uma, né? Está muito fácil. Tem 4 para você passar. 16 soldados que precisam não te enxergar, Pedro. E aí eu pergunto para você, o que seria difícil demais para Deus? O que seria impossível para Deus? Passar por uma escolta de soldados? Para isso acontecer na minha vida, precisa acontecer isso. Para isso acontecer na sua vida, basta uma palavra de Deus. Acabou. Você não precisa se preocupar. Basta uma palavra de Deus. E aí ele passa a primeira, ele passa a segunda, ele passa a terceira. Quando ele vai passar a quarta, tem um portão de ferro na frente. Como que agora ele vai sair? Se ninguém vai abrir para ele. Como que eu vou conseguir esse trabalho? Como que eu vou conseguir essa oportunidade? Como que eu vou conseguir? Se ninguém vai abrir a porta para mim, pastora. Eu não tenho quem me indique, eu não tenho quem faça por mim, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém vai abrir um portão para mim. Meu irmão, se o anjo de Deus está com você, se Deus está com você, o próprio Deus é que abre o portão para você passar. A glória não é do homem. Para de esperar do homem, para de depender do homem. Quem abre a porta na sua vida é Deus, porque a glória é dele, é Ele, é tudo por Ele, é para Ele todas as coisas. Quando Pedro se vê de frente daquele muro, de frente daquela dificuldade, assim como talvez tem uma muralha de ferro na sua frente, te separando do seu objetivo, te separando do seu milagre. Mas eu quero dizer para você, você não está sozinho. Tem um exército de anjos aí com você. E a hora que você se levantar e obedecer, sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que os portões se abriram
sozinhos, automaticamente as portas se abriram para Pedro, porque quem estava com ele é maior do que qualquer problema e qualquer prisão que se levante. Já viu porta de shopping? Chegou, abriu. Sensor. O mundo espiritual tem um sensor de crente cheio da oração. Ele tem um sensor porque ele sabe que ele está acampado com anjos ao redor dele, aonde ele passa, o portão se abre. Porque a presença que estava com Pedro era maior do que qualquer portão, qualquer muralha, qualquer obstáculo. Assim como você tem que carregar essa presença com você, aonde você for, as portas vão se abrir. Aonde você colocar os pés, Deus será contigo. E aí a igreja está orando na casa de Maria e de João Marcos. Eles estavam ali orando incessantemente por Pedro. Tenha grupo de oração, tenha hábito de oração, faça propósito de oração, chame pessoas para orar com você. Ore na igreja sempre, mas tenha esse hábito na sua vida. A gente sempre fala, quando a pessoa fala, estou com um pequeno problema, irmão, traz na igreja. A igreja inteira vai clamar por você e Deus vai operar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque as pessoas querem um atendimento, né, do pastor, da pastora. Ora por mim, dá uma palavra para mim, me abençoa, mas não quer vir na igreja, não quer buscar. Nós somos tão limitados. Mas o poder de Deus, ele cai aqui, ó, em altar, na presença dele, na casa dele. E aí quando a igreja está lá orando, esperando por notícias de Pedro, não sabia o que ia acontecer. Talvez você está orando, esperando notícias, esperando o que vai ser do meu amanhã, o que será que Deus vai fazer. Eu estou numa expectativa tão grande, eu estou esperando notícias, Senhor. De repente Pedro vai lá e ó, de repente aquilo por quanto você orou tanto tempo na sua vida vai estar lá batendo na sua porta. Estou aqui, cheguei, sou o seu milagre, estou aqui. E aí ele bate a porta e uma mocinha chamada Rode, que significa rosa, roseira, corre e vai abrir. Só que quando ela vai abrir, ela assusta. Ela falou assim: é Pedro? Não estou acreditando. Senhor, o Senhor vai me dar essa bênção mesmo? Senhor, meu filho vai se batizar? Senhor, eu vou mesmo ganhar esse carro? Senhor, eu fui mesmo chamado para esse trabalho? Senhor, com todo pedido está acontecendo? Não é possível. Senhor, eu vou desencalhar, eu vou casar. É verdade. Glória a Deus. As irmãs encalhadas da glória a Deus. É isso mesmo. Não é encalhado, encalhado que casou mal. Você está reservado. Aí começa a bater lá. E é interessante que eles estão orando por Pedro. E a hora que Pedro bate lá, ninguém acredita que é ele. Deus está falando: sou eu, meu filho. Ai, será que é mesmo? Ai, será que essa bênção é para mim mesmo? Ai, será que meu marido foi no culto, mas amanhã ele não vai querer mais? Será que ele batizou, amanhã ele vai desistir? Meu Deus, quanta incredulidade. Cadê sua fé? Aí a Rode, em vez de abrir a porta, ela fica tão apavorada que ela corre para contar. Gente, eu não vou acreditar quem está aqui na frente. Pedro! Ah, você está doida, menina? Ninguém acreditou nela. Você está falando, irmão, confia, ora, Deus vai fazer. Quem sabe? Vamos ver, né? Está tão difícil. Estou falando para você, Pedro está lá fora. Pedro está lá fora. A sua roseira floresceu. A sua bênção vai dar notícias, vai chegar até você, vai te alcançar. Eles estão orando e o objetivo deles foi lá bater a porta deles.
Pedro bate. E aí quando de repente que as pessoas começam a entender que verdadeiramente Pedro estava ali, a resposta da oração entrando pela porta. E vai chegar esse dia na sua vida. Vai chegar esse dia que as coisas pelas quais você tanto orou vão se manifestar na sua vida. Basta você perseverar. Vai chegar o dia que a sua roseira vai florescer. Vai chegar o dia que o instrumento de Deus na sua vida, a rode de Deus na sua vida vai te dar notícia. Olha, o milagre aconteceu. Acabou essa prova, acabou esse problema, acabou esse sofrimento. Eu estou contigo, Pedro, você está livre. Quando Pedro se viu pela rua, o anjo desapareceu. E ele foi para o lugar certo, para o lugar aonde estavam orando por ele. Assim você deve ir. Quando Deus te abençoar, vai para a casa de Deus, vai para o lugar onde estão orando por você, vai agradecer, vai comemorar com aqueles que derramaram lágrimas por você. Independente de qual for a resposta, independente de qual seja ela. Eu me lembro quando a minha mãe adoeceu, a gente não sabia o que Deus iria verdadeiramente fazer, mas nós nos apegamos com esse versículo. E eu sempre convocava a igreja para orar. Independente se viessem 5, 6, 7, 2, nós íamos orar constantemente. Nós perdemos, mas o céu ganhou. E a nossa resposta era que Deus iria curá-la para sempre. Assim, quando você ora constantemente, quando você busca, você não fica sem resposta. Às vezes a gente se vê em prisões. Às vezes a gente se vê em situações de impotência. De vez em quando nós passaremos por tempestades, mas sempre haverá Deus para nos proteger. De vez em quando nós passaremos por adversidades que poderão nos derrubar, mas sempre haverá Deus para nos levantar. As pessoas podem te rejeitar, mas sempre haverá Deus para te amar. Você pode se quebrar às vezes, mas sempre haverá Deus para te reconstruir. É isso que nós temos que guardar no nosso coração. Que Deus, Ele é um Deus que nos dá um recomeço. Independente da prisão. Essa moça que hoje me mandou o vídeo, assistindo o culto, ela falou assim: eu estou passando por um processo difícil e eu estou lutando contra a ansiedade, contra a depressão. E hoje eu estou entendendo o que Deus pode fazer, que essa minha luta um dia vai ser testemunho. E assim, a gente não imagina que oportunidades incríveis Deus vai dar na sua vida. De um dia contar como Ele resgatou sua família, para dar esperança para aqueles que estão com as famílias perdidas. O que Deus pode fazer através dessa enfermidade, dessa luta que você está passando, para que outras pessoas tenham fé e acreditem no recomeço de Deus. Se coloque em pé, nós vamos orar. Sabe, igreja, Deus te deu uma oportunidade hoje de sair dessa prisão que só você e Deus sabe. Ele enviou um anjo para te resgatar, para dizer: filho, sai daí, eu vim te tirar daqui, eu vim te resgatar porque tem gente orando por você. Tem uma igreja orando por você.
Eu vou ser o seu abrigo, eu vou ser o seu esconderijo, eu vou ser a sua força. Aprenda a transformar as suas dores em louvor. Aprenda a glorificar a Deus. Pedro, ele estava guardado ali, e Deus sabia o motivo. Ele estava sendo protegido. Ele nunca esteve só, assim como você nunca estará só. Deus guarda você, Deus guarda a sua família, Deus guarda a sua vida. Ele rompe as prisões, as cadeias da alma, porque Ele é poderoso, poderoso para nos livrar, poderoso para enviar um anjo. Você não pode fazer nada. Mesmo quando você não pode fazer nada, Deus ainda pode fazer tudo. Deus ainda pode fazer tudo, 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 tudo. Não há impossíveis para Ele. Você pode orar, você pode adorar, e quando você não tiver força nem para orar, senta lá na sua cama, no seu quarto, dobra o seu joelho, coloca um louvor e ouve, e fala: Senhor, é isso, é isso, é isso, me visita. Eu não quero ser frio, eu não quero ser fria. Me tira dessa prisão, Senhor. E eu quero ouvir a tua voz, e Deus vai te resgatar. Deus vai transformar isso que é dor hoje, tristeza profunda, em louvor e alegria para a glória dele. Ele é o nosso esconderijo, é o nosso refúgio na tempestade. E mesmo estando na prisão, é isso que a palavra está dizendo, mesmo estando na prisão, a igreja não parava de orar, a igreja não parava de orar. Não pare de orar, não pare de orar por esse seu familiar que está preso. Não pare de orar, não pare de orar. Louve, adore, porque a sua oração envia o anjo nos lugares mais escuros, aonde você não pode ir, Deus pode ir. Peça para Ele visitar agora a sua família, peça para Ele agora visitar a sua casa, peça para Ele agora visitar essa prisão que se fez dentro da sua alma, para que Ele possa quebrar todo o jugo, toda opressão na sua casa, na sua vida. E que sobre essa dor, sobre esse vale hoje, venham fluir rios de águas vivas. E essas dores sejam testemunhos na sua vida, filho, filha. Deus está te chamando. Levanta dessa prisão. O anjo vai te tocar. Os portões vão se abrir, as escoltas. Pedro driblou as escoltas. Assim como você vai saltar essas muralhas e esses problemas que você achava que não poderia vencer. Oh, como a palavra diz, em teu nome, Senhor, eu salto uma muralha e os meus braços quebram um arco de bronze. Em ti tudo eu posso. Ele diz: clama a mim, e eu te responderei coisas grandes que você nem imagina. Deus, Ele é poderoso. A sua oração é uma semente. Não deixe a prisão te parar, não deixe a dor te parar. Ele é o seu esconderijo. Ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, ore pelos seus irmãos, ore para aquele que está longe do culto, ore pelos seus familiares, ore, igreja. Seja uma igreja de oração, sejamos uma igreja relevante no reino. Tem pessoas de vários lugares sendo alcançadas através da sua oração. Ele é o nosso refúgio, o nosso esconderijo.
nosso socorro bem presente na hora da angústia.